Você já viu o Silvio Santos perder o controle no próprio programa? Pois é, o auditório estava lotado, a plateia gritava "Silvio!". As câmeras giravam e, de repente, do nada, ele resolveu fazer algo que ninguém esperava. Entrou dentro de uma das caixas misteriosas do Topa ou Não Topa e disse que agora o prêmio era ele mesmo. As colegas de trabalho ficaram sem entender. Os câmeras começaram a rir e o diretor, desesperado no ponto eletrônico, só dizia: "Silvio, volta pro roteiro!". E ele, claro, respondeu: "Mas eu sou o roteiro, meu filho. O programa sou eu". A confusão foi tanta que o cenário virou uma mistura de auditório, pegadinha e circo improvisado. E no meio daquela loucura toda, algo inacreditável aconteceu. Uma reviravolta e tão engraçada que até hoje o SBT tenta entender se foi combinado ou puro improviso. Mas o que será que Silvio fez naquele dia, bem no meio do programa, para deixar todo mundo de boca aberta? Você vai descobrir já. Mas antes, inscreva-se no canal e compartilhe esta história, para que mais gente se divirta com as maiores loucuras do homem que transformou a televisão brasileira em um verdadeiro show de improviso. Silvio Santos nunca foi um homem comum, e isso começou muito antes da televisão. Lá no Rio de Janeiro dos anos 40, quando ainda era apenas o senhor Abravanel, o garoto de origem humilde já mostrava o talento que o mundo inteiro veria depois. O dom de vender até vento se quisesse. Imagina a cena: um menino magrinho de paletó emprestado, voz firme e sorriso que hipnotizava, caminhando pelas barcas da Praça 15, vendendo canetas, carteirinhas e o que mais aparecesse, enquanto outros camelôs gritavam: "É barato!". Ele cantava, brincava, inventava piadas com os passageiros. "Leva uma caneta, minha senhora, e eu ainda ensino a assinar cheques sem fundo". Todo mundo ria, comprava. E sem perceber, estava assistindo a um programa de auditório flutuante, improvisado em alto mar. Era o embrião do que viria a ser o programa Silvio Santos. Alegria em qualquer situação, com humor, carisma e muito improviso. Mas a vida de camelô não era fácil. O pequeno senhor tinha que driblar fiscais, empurrar concorrentes e ainda lidar com o azar típico dos que começam sem nada. Um dia, a barca balançou tanto que ele deixou cair o mostruário inteiro de canetas na Baía de Guanabara. Os passageiros, em vez de rir, começaram a aplaudir e alguém gritou: "Esse menino devia estar no rádio não vendendo coisa". E pensou: por que não? Aquela frase ficou ecoando na cabeça dele durante semanas, até que um dia, com a coragem que só um sonhador tem, Silvio foi bater na porta de uma rádio carioca. Entrou com o mesmo sorriso e disse ao porteiro: "Eu vim aqui porque minha voz caiu no mar, mas acho que veio parar aqui dentro". O porteiro, surpreso, riu tanto que resolveu deixá-lo entrar. E foi assim, meio na marra, que o senhor conseguiu fazer um teste de locução. Só que havia um pequeno problema. O microfone era maior que a experiência dele. "Pode começar, rapaz", disse o técnico. E Silvio, sem perder o ritmo, respondeu: "Eu começo, mas o senhor me avisa quando eu terminar, porque eu falo muito". O estúdio explodiu em gargalhadas. Ele não só passou no teste, como ganhou um programa próprio em pouco tempo. E ali nasceu o comunicador que transformaria o Brasil. Mas o dinheiro ainda era curto. Para sobreviver, ele dividia o tempo entre o microfone e o comércio. Vendia relógios, fazia rifas, inventava promoções e até criou um concurso chamado O Dono da Voz Mais Feia do Bairro, que virou sucesso na vizinhança. A cada ideia maluca, um passo a mais em direção ao palco que o aguardava. Quando se mudou para São Paulo, no fim dos anos 50, ninguém imaginava que aquele jovem carioca de terno amassado seria o homem que décadas depois faria o país inteiro gritar: "Quem quer dinheiro?". Mas o caminho não seria fácil. Antes de virar dono de emissora, ele ainda teria que enfrentar o preconceito, o azar e uma das maiores confusões da história do rádio. Uma confusão que quase acabou com a carreira dele antes mesmo de começar.
E foi nesse momento de caos que Silvio descobriu o verdadeiro segredo do sucesso: rir até dos próprios erros. Ele só não imaginava que anos depois faria isso ao vivo, no meio do seu próprio programa, diante de milhões de pessoas. Era um domingo comum no SBT, ou melhor, o que se pode chamar de comum quando o assunto é Silvio Santos. O auditório estava cheio, as colegas de trabalho animadas, a plateia gritando como se fosse carnaval, e ele com aquele sorriso travesso que já anunciava que vinha coisa por aí. O programa seguia normal, brincadeiras, prêmios, gargalhadas, aquele vai e vem de dinheiro falso voando pelo ar. Até que, de repente, Silvio decidiu improvisar. E quando Silvio improvisava, ninguém estava seguro. Nem o diretor, nem os câmeras, nem o próprio programa. Tudo começou com um simples quadro de perguntas e respostas. Uma moça da plateia levantou a mão e respondeu errado. Normal, né? Mas Silvio, em vez de dar a resposta certa, virou para a câmera e disse: errada! Ela acertou sim, porque aqui quem manda sou eu. A plateia veio abaixo de tanto rir. O diretor, desesperado, tentou corrigir no ponto eletrônico. Silvio, a resposta está errada, volta pro script. E ele, rindo, retrucou: que script, meu filho? Isso aqui é programa de televisão, não é missa. Foi o suficiente para a bagunça começar. Silvio largou o microfone de lapela, pegou o microfone de fio, sim, aquele das antigas, e começou a andar pelo auditório como se fosse uma feira. Quem quer mudar de lugar com ela? Perguntou, apontando para a participante. Metade da plateia levantou a mão e ele gritou: então, vamos trocar todo mundo. De repente, o auditório inteiro estava trocando de lugar, as colegas correndo de um lado para o outro, o cenário virando um labirinto humano. O câmera 2 tropeçou no cabo, o câmera 3 perdeu o foco, e o diretor só dizia no ponto: eu desisto. Alguém avisa que o programa acabou. Mas Silvio não parava. Pegou uma das caixas misteriosas e anunciou: agora quem sentar no lugar certo ganha o prêmio. E qual é o lugar certo, Silvio? Perguntou uma participante ofegante. Ué, se eu sou o prêmio, o lugar certo é aqui do meu lado. E entrou dentro da caixa. Sim, o dono do programa, o homem que mandava em tudo, entrou dentro da caixa misteriosa, fechou a tampa e gritou lá de dentro: agora quem me achar ganha 1000 cruzeiros. A plateia foi à loucura. Gente correndo, colega de trabalho abrindo caixa errada, uma delas até caiu de tanto rir. Enquanto isso, a música de suspense tocava, e o público em casa não sabia se aquilo era uma brincadeira ou uma revolução televisiva. Depois de uns 5 minutos de pura confusão, a tampa da caixa se abriu devagar. E Silvio saiu com um bigode postiço, uma peruca e uma vassoura na mão. O prêmio fugiu, mas deixou o substituto, disse, varrendo o chão como se nada tivesse acontecido. A plateia aplaudiu de pé. O diretor desistiu de controlar, e o programa seguiu como se fosse o mais natural dos mundos. Mas o melhor ainda estava por vir, porque naquela mesma semana o episódio foi reprisado, e a audiência explodiu. O público amou tanto a loucura que começaram a mandar cartas pedindo: Silvio, se tranque de novo na caixa. Ele olhou aquelas cartas e disse, rindo: tá vendo? Até quando eu me escondo, dou audiência. O que ninguém imaginava é que essa brincadeira inocente acabaria virando um dos momentos mais emblemáticos da história da televisão brasileira. E, claro, traria uma consequência hilária que quase fez o SBT parar de funcionar por um dia inteiro. Mas essa é outra parte da história. E começa com uma ideia tão absurda que nem o próprio Silvio acreditava que daria certo. Depois da confusão lendária em que ele virou o próprio prêmio, Silvio Santos voltou para casa com a cabeça fervendo de ideias. Ele adorava quando o programa fugia do controle. Afinal, era ali, no improviso, que ele se sentia vivo. Mas naquela noite, deitado em sua cama, olhou para o teto e pensou: como é que eu posso deixar o próximo programa ainda mais maluco? A resposta veio do jeito mais inusitado possível, num sonho. Sonhou que estava num auditório gigante onde todo mundo ganhava alguma coisa, mas os prêmios eram
esquisitos. Uma senhora ganhava um bode, um rapaz saía com uma geladeira sem porta, uma moça chorava de emoção porque tinha ganhado uma passagem só de ida para Osasco. E no meio disso tudo, Silvio, com aquele sorriso inconfundível, gritava: "Quem quer dinheiro ou uma bacia de alumínio?" Acordou dando risada. "É isso", disse batendo palmas sozinho no quarto. "Um programa em que o prêmio pode ser tudo ou nada." No dia seguinte, chegou ao SBT já falando alto: "Gente, tive uma ideia genial. O prêmio do próximo programa vai ser impossível." O diretor arregalou os olhos. "Impossível, tipo, caro?" "Não, impossível de existir", respondeu Silvio, com aquele tom de quem já sabia que ia causar. A equipe, acostumada com as loucuras dele, tentou acompanhar o raciocínio. "Silvio, o que seria um prêmio impossível? Algo que ninguém pode entregar, mas todo mundo quer." E assim nasceu o quadro que mudaria o rumo do domingo, o Prêmio Impossível do Silvio Santos. No roteiro, ele mandou escrever em letras grandes: "Quem adivinhar o prêmio impossível, ganha o impossível." No domingo, o auditório estava lotado. As colegas de trabalho curiosas, a plateia animada, e Silvio, com o microfone na mão, começou o show. "Atenção, atenção! Hoje, aqui no meu programa, eu vou dar o maior prêmio da televisão brasileira." O público gritou. "Mas antes, eu quero saber, alguém aqui acredita no impossível?" Uma senhora levantou a mão e disse: "Eu acredito, Silvio." "Muito bem, minha senhora. Então vem pra cá, porque você vai ganhar o que ninguém nunca ganhou." A plateia entrou em delírio. A música de suspense começou. E Silvio, com aquele sorriso de quem estava prestes a aprontar, perguntou: "Qual é o prêmio impossível que eu tenho aqui nesta caixa?" A mulher pensou, olhou para ele e respondeu: "O seu microfone." Silvio deu uma gargalhada. "Tá perto, mas o prêmio impossível é algo que não se compra, não se vende e não se troca." A plateia começou a gritar palpites: "Dinheiro! O carro da Jequiti, a herança da Telecena." Silvio balançava a cabeça e dizia: "Não, não, não, vocês estão pensando pequeno." Até que um rapaz da última fileira gritou: "A sua paciência, Silvio." O auditório inteiro veio abaixo de tanto rir. Silvio se curvou, aplaudindo o rapaz, e respondeu: "Errado, mas não tá longe." Então, ele abriu a caixa, olhou para dentro e, com toda a pompa, anunciou: "O prêmio impossível é o amor verdadeiro." A plateia fez As colegas de trabalho começaram a rir. E Silvio completou: "E como ninguém acertou, eu fico com ele para mim, porque amor verdadeiro mesmo, só o do meu público." Os aplausos ecoaram por minutos, mas o prêmio impossível virou um problema real. A direção do SBT recebeu milhares de cartas de telespectadores dizendo: "Silvio, eu quero meu amor verdadeiro. Onde retiro o meu prêmio? Você prometeu." O departamento de atendimento ficou louco, até que o próprio Silvio resolveu a situação com mais humor. No programa seguinte, abriu o auditório e disse: "Atenção, hoje eu vou pagar o prêmio impossível." Entrou um caminhão cenográfico no palco, cheio de corações de pelúcia. "Tá aqui o amor verdadeiro que eu prometi. Quem quiser é só vir buscar." E lá foram senhoras, jovens e até crianças correndo para pegar os corações. O auditório virou uma festa. O público em casa se desmanchava de rir. O diretor, desesperado, olhou para ele e perguntou: "Silvio, e se pedirem de novo o prêmio impossível?" Ele sorriu, piscou para a câmera e respondeu: "Aí eu invento outro. Afinal, se o impossível dá audiência, o impossível continua." E foi assim que o prêmio impossível entrou para a história e mostrou que, no universo de Silvio Santos, o absurdo é só o começo de mais um sucesso. Mas o melhor ainda estava por vir. Porque na semana seguinte, Silvio resolveu ultrapassar todos os limites e criar o desafio mais maluco da televisão brasileira, um que quase fez o SBT sair do ar por acidente. Depois do sucesso do Prêmio Impossível, Silvio Santos estava em êxtase.
A audiência disparava. O público não perdia um domingo, e as cartas que chegavam ao SBT pareciam mais promessas de amor do que correspondência. Mas para Silvio isso não era o bastante. Ele queria mais, ele queria algo maior, mais insano, mais perigoso. Certa manhã, entrou na emissora com aquele brilho travesso nos olhos e disse para o diretor: "Eu tive outra ideia." "Ah, não", respondeu o diretor, já suando frio. "O senhor ainda não descansou do prêmio impossível." Silvio sorriu, pois agora vem o desafio do caos. O nome já era assustador. "E o que é isso, Silvio?" perguntou o assistente tremendo. "Simples. Eu vou colocar os colegas de trabalho, a plateia e até o câmera para participarem de uma prova. Mas o problema é que ninguém sabe qual é a prova até ela começar." O diretor arregalou os olhos. "E o senhor sabe qual é?" "Ainda não, mas eu vou saber na hora." Naquele domingo, o auditório estava lotado. Silvio entrou com passos firmes, microfone na mão e anunciou: "Atenção, Brasil! Hoje é dia do desafio mais louco da televisão. Hoje, todo mundo vai participar do desafio do caos." A plateia vibrou. O auditório inteiro estava em festa, sem saber no que estava se metendo. Silvio olhou para as colegas de trabalho e disse: "Meninas, preparem o palco, porque hoje o prêmio é uma fortuna." "Quanto, Silvio?" perguntou uma delas. "Depende. Pode ser um carro ou um pastel." O público gargalhou. A música de suspense começou. Silvio girava o microfone como quem estava prestes a revelar um segredo de Estado. "O desafio é simples", disse, fazendo uma pausa dramática. "Vocês têm que manter o palco em ordem enquanto eu bagunço tudo." E foi exatamente o que ele fez. Em menos de 30 segundos, Silvio arrancou as cadeiras do lugar, espalhou papéis pelo chão, derrubou um cenário e desligou o teleprompter. O estúdio virou um pandemônio. As colegas corriam tentando recolocar as coisas no lugar. O câmera tentava filmar sem tropeçar nos cabos. E o diretor gritava no ponto: "Pelo amor de Deus, Silvio, volta pro programa." Mas Silvio estava no auge da diversão. Pegou uma buzina de bicicleta, começou a tocar no ouvido de um assistente e gritou: "Aqui quem manda é o caos." A plateia não aguentava de tanto rir. E quando parecia que a loucura tinha chegado ao limite, ele teve uma ideia ainda pior. Ou melhor, dependendo do ponto de vista. Apontou para o teto do estúdio, onde ficavam as luzes de gravação, e disse: "Já pensou se eu desligar tudo isso?" O diretor quase caiu da cadeira. "Silvio, não toca nisso, vai cair o sistema." Mas era tarde demais. Ele já estava subindo a escada do cenário, com o microfone numa mão e a coragem na outra. O público gritava: "Silvio, Silvio, Silvio." De repente, as luzes se apagaram. Tudo ficou escuro. Um silêncio tenso tomou conta do estúdio. E então, no meio da escuridão, a voz dele ecoou: "Eu avisei, o caos chegou." As luzes de emergência acenderam, revelando o auditório bagunçado, gente rindo, outros tentando entender o que estava acontecendo. E lá estava ele, com um megafone em cima do cenário, gritando: "Agora o prêmio vai para quem achar o botão certo para ligar o SBT de novo." O diretor, no desespero, respondeu pelo alto-falante: "Silvio, o senhor derrubou metade da energia da emissora." Ele riu, olhou para a câmera e respondeu: "Então agora é o SBT que está participando do desafio do caos." Foram 20 minutos de improviso puro, com o público gargalhando, os técnicos tentando religar os equipamentos e Silvio brincando com cada segundo de confusão. Quando finalmente tudo voltou ao normal, ele desceu do cenário, suado e sorridente, e disse: "E é por isso que aqui, no meu programa, até o apagão é divertido." O episódio foi ao ar naquela noite e o resultado foi previsível. Recorde absoluto de audiência. Os jornais do dia seguinte traziam manchetes como: "Silvio Santos causa pane no SBT e faz o Brasil rir da própria bagunça." No estúdio, a equipe jurou nunca mais deixá-lo inventar nada. Mas claro, ele não ouviu.
Gente, se a confusão dá certo, imagina quando eu fizer uma organizada, disse, piscando para a câmera. E assim nasceu a lenda. O apresentador que, com um microfone e uma ideia maluca, conseguia transformar o caos em sucesso. Mas antes de encerrar essa história, falta o momento mais icônico de todos. O dia em que Silvio Santos olhou para a câmera, fez o Brasil inteiro rir e deixou uma lição que ninguém jamais esqueceu. Quando as luzes do estúdio finalmente se apagaram de verdade, não por causa do caos, mas porque o programa chegou ao fim. Silvio Santos sentou-se por um instante no meio do palco vazio. O mesmo palco onde tantas vezes o Brasil inteiro havia rido, se emocionado e se surpreendido com as suas loucuras. Os técnicos se aproximaram, ainda meio atordoados pelo que tinha acontecido naquele domingo histórico. E um deles, rindo, perguntou: Silvio, o senhor não cansa de inventar confusão? Ele olhou para a câmera que ainda estava ligada e respondeu com o microfone na mão e aquele sorriso inconfundível. Meu filho, se um dia eu parar de inventar, é porque o programa acabou. E ali estava a essência de Silvio Santos. O homem que transformava imprevisto em piada, erro em audiência e bagunça em espetáculo. O Brasil inteiro aprendeu com ele que o segredo não é controlar tudo, mas saber rir quando tudo sai do controle. Naquela noite, ao rever as imagens do Desafio do Caos, ele gargalhou sozinho na ilha de edição. Tá vendo? O povo quer rir, e se for para rir, que riam comigo. E foi assim que Silvio Santos, o camelô que virou lenda, provou mais uma vez que a televisão é só um palco e que o verdadeiro show acontece quando o apresentador se diverte tanto quanto o público. Enquanto as luzes se apagavam, a voz dele ecoou uma última vez pelo estúdio. E lembrem-se, quem ri de si mesmo nunca fica sem audiência. Se esta história te divertiu e emocionou, inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo para que mais pessoas descubram como rir, aprender e se inspirar com o mestre da televisão brasileira, Silvio Santos.